bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Hélio Beltrão, Fernando Urge e Rodrigo Saraiva Marinho. Sejam bem-vindos, Hélio Beltrão, Rodrigo Saraiva Marinho, Fernando Urge, conselheiros, presidente e conselheiros do Instituto Mises Brasil. Estamos gravando este podcast de forma especial no encerramento da segunda conferência de escola austríaca. Eu queria começar com você, Hélio. Qual é o balanço que você faz? A pergunta depois é extensiva ao Urge e ao Rodrigo. Qual é o balanço que você faz da conferência desse ano em termos daquilo que era a expectativa? A gente conversou num outro podcast a respeito disso. E do resultado concreto, né? Qual a avaliação que você faz do evento desse ano? Olha, Bruno, eu considero excepcional o resultado. Superou em muitas expectativas. A gente tem um público aqui acima de 900 pessoas, sexta e sábado hoje. Estou muito feliz. Vendas de livros, o entusiasmo das pessoas na plateia, que eu jamais pensei que pudesse rivalizar com quando foi o Ron Paul em 2014, e foi um entusiasmo similar. E o que me impressionou mais foi a quantidade de muitos jovens, né? Ou seja, a gente está acostumado com jovens, mas muitos jovens a gente não está tão acostumado. Pessoal de 14, 15 anos, grupos grandes de pessoas de 14, 15 anos, isso é algo que a gente não costumava ter. Mas o nosso público, você sabe, 17 a 25 é o grosso do público. Mas esse público mais jovem ainda, isso me surpreendeu muito. E, obviamente, o feedback que a gente teve das pessoas que estão aqui é de um enorme entusiasmo. Você vê pela quantidade de conversas paralelas, de tirar foto. É realmente um clima impressionante de energia. Rodrigo, a respeito da audiência, né? O Hélio comentou que a quantidade de pessoas que veio para essa conferência, né? Ele comparou com a do Ron Paul, que era a grande estrela e atraía muita gente, já se sabia disso. Mas eu queria que você falasse sobre a audiência, o que você viu, qual foi o feedback que você recebeu das pessoas que vieram. Primeiro, a empolgação das pessoas nesse momento é muito interessante. E apesar da gente não ter um nome como Ron Paul, né, que enfim é um nome gigantesco, nós tivemos o dobro do público e o feedback no sentido de empolgação, ou seja, se vê uma possibilidade maior do que era no passado, né, de você conseguir vislumbrar uma mudança da ideia do momento atual do Brasil para um país mais livre. Então é bem interessante ver isso acontecer, essa perspectiva e o que pode vir pela frente. Então o feedback foi o melhor possível, nós tivemos um resultado ótimo em termos de público, as palestras foram todas muito elogiadas, todas elas, em várias áreas diferentes. Nós tivemos áreas aqui de filosofia, direito, ciência política e economia. Também tivemos um concurso de artigos muito bem sucedido, em que o pessoal falou sobre esses temas, né, inclusive ex-alunos, ou alunos ou ex-alunos nossos de summer school, de escola, de especialização em escola austríaca. Então é bem interessante ver esses alunos produzindo e indo para fora, para que a gente possa mostrar para o mercado, né, para as pessoas, como é que isso pode estar acontecendo, como é que a gente pode tornar esse país um lugar mais livre. Puxa, a respeito do evento, que eu queria que você fizesse uma avaliação daquilo que você viu, né? Você também foi palestrante, e uma das coisas que chamou muita atenção das pessoas que vieram, e a mim particularmente, foi a escolha dos temas, né? Então você próprio tratou de um tema que provocativo, né? Eu queria que você falasse disso, assim, a forma como você viu, primeiro, os temas que foram apresentados aqui e o feedback que você teve e a sua própria avaliação a respeito da conferência. Sem dúvida, acho que foi um enorme sucesso e me surpreendeu primeiro, como o Hélio falou, a quantidade de público jovem, não apenas universitário, mas até gente que ainda está no colégio, ou acabando o colégio, muitos jovens, e com conhecimento, que depois das palestras, nas conversas, vinham conversar com a gente com perguntas muito pertinentes, mostrando que eles estavam muito dominando o tema. Então, isso eu achei muito interessante, um engajamento assim, do público muito legal. E as palestras, acho que foi um tema muito variado, e sem dúvida que a minha talvez tenha sido a mais polêmica. E como eu falei, acho que é um tema, se não for aqui nesse ambiente de debate, e que algo que o Andy Duncan também falou na palestra dele, que acho que é muito importante, e é um traço da escola austríaca que a gente precisa manter,
questionar mesmo os nossos mestres, como Mises, como Hayek, como Rothbard. As palavras e os argumentos deles no passado não estão escritos em pedra, que não podem ser, que são irrefutáveis. Não, é preciso rever conceitos e seguir a pesquisa científica, a investigação, e esse ponto acho que é muito assim, benéfico, que bom que a gente tem conseguido fazer isso aqui. E o interesse também do público é muito interessante, né? Porque a gente viu depois das palestras, durante a hora que o pessoal interage com os palestrantes, com o pessoal do Instituto, comprando livros, a gente conseguiu bater todas as metas que a gente tinha de venda de livros, quase esgotamos os livros que a gente tinha aqui de todos os autores. Então isso é muito legal de ver também, o interesse do pessoal em se aprofundar mais nos temas aqui trazidos. É engraçado, só um ponto, Bruno. É engraçado que o Hélio fez um comentário no Facebook durante a sua palestra que as perguntas seriam muito interessantes. Ou seja, é um debate que eu acho que a gente pode fortificar e facilitar, seja no direito, seja na economia, seja o que for. A minha palestra fora daqui seria muito polêmica. Aqui ela é pacífica, né? Que era o fim da justiça do trabalho. Assim, mas a sua palestra, que é um tema que aparentemente fora daqui, talvez muita gente não entenderia, que é reservas fracionárias, aqui era um tema polêmico que, assim, talvez a gente tivesse perguntas dentro da escola, alguns autores olharam e diziam, tá socialista, né? A resposta, o xingamento pior que qualquer, né, austríaco pode ter. E é interessante ver o debate acontecendo e essa forma da gente conseguir fazer essa virada acadêmica, né? Não achar que a gente, por não usar o empirismo como algo absoluto, ele não seria científico, né? E sim a forma que a gente vai superar a ciência com uma nova ideia, com uma nova proposta científica. Exatamente o que o propôs, foi muito legal o approach dele fez sobre isso. Eu queria mencionar algo que também me surpreendeu, Bruno. A gente tem várias palestras, vários temas. Eu recomendo a todo mundo ver no YouTube. Em algumas semanas a gente vai ter isso, tem que receber do Mackenzie aqui e vamos colocar tudo no YouTube. Mas no meu painel, que foi com o Florian Bartunek e com o Dalton Gard, eu me surpreendi muito com o Florian, que eu conheço de longa data, quando ele era do Pactual e eu estava no Garantia. E ele, basicamente, ele saiu do armário, basicamente. Ele não faria isso há 10 anos atrás, mas hoje ele falou pra gente aqui, ele disse, olha, eu sou realmente austríaco, mudou minha vida, eu uso investimentos, eu contratei o curso do Instituto Mises Brasil para a Constellation, abrindo parênteses, administra mais de 3 bilhões de reais de recursos, tem o Jorge Paulo Lemann como um dos seus acionistas. Então, você veja que mesmo, e a gente tem demanda de outras gestoras também para fazer esse curso, então, você veja que mesmo o pessoal que estava meio escondidinho, já se revela austríaco e confessa a força que tem esse ferramental. Eu conheço pelo menos mais 5 que eu sei que usam ferramental e não falam isso abertamente, até porque talvez estragasse até o encanto do que a pessoa faz em gestão. Mas é extremamente influente e aqui a gente teve a satisfação da confirmação de um dos mais respeitados gestores de fundos do Brasil, que é o Florian Bartunek, dizer que é isso aí. A escola austríaca, eu faço meu investimento baseado na escola austríaca. Aliás, só para completar, eu conversando por telefone, eu não conheço ainda pessoalmente, mas ontem me ligou o Ricardo Amorim, está tentando marcar um encontro. E o Ricardo Amorim, mencionando o que a gente faz, ele falou, olha, eu enxergo, a minha metodologia é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, é assim que eu enxergo e é assim que eu invisto. Quer dizer, eu também nunca poderia esperar... Saiu do armário também. Também está saindo do armário, quer dizer, então, uma opção de gente está agora revelando, porque está vendo que funciona. A gente fala coisas que funcionam. Deixa eu falar só sobre o curso. É interessante tudo que o Hélio falou. Em seguida, o Instituto Mises apresentou um curso de investimento. Vai ser um curso mais encorpado, inclusive, do que foram os cursos anteriores. Nós vamos trazer novas pessoas, inclusive vai ter o Hélio falando sobre, né, como você investe nos ciclos, e outro amigo vai ser o Paulo Guedini, como você investe apesar dos ciclos. Então, para dar um exemplo de como é que isso aí vai acontecer e um curso que vai ter. Esse curso foi vendido aqui, mas só para quem está aqui por um preço especial, aqui na conferência, dia 2, 3, 4, 5 de agosto. Ainda tem vagas, né? Já tem vagas, mas não sei ainda, viu? Porque o pessoal está fechando hoje, vai até o final do evento. Quem tiver interesse, entre em contato conosco para saber se ainda há vagas para esse curso de agosto, que será no Mackenzie.
é possível que a gente já tenha esgotado agora, está tudo acontecendo agora, a gente ainda está aqui na conferência. As informações estarão no site do Miss Brasil? Estarão no site muito em breve. Se fechou o curso, provavelmente não vai aparecer. Mas quem tiver dúvida pode contatar a gente. E esse é um curso que a gente vai fazer com muito cuidado, porque é um curso que envolve a ideia que o Hélio falou, como você investir e ganhar dinheiro com a escola austríaca. Ou seja, nós temos um ferramental violento para se ganhar dinheiro e a turma acaba não usando esse ferramental para isso. Esse foi um dos cursos, né? Foi uma coisa muito legal da conferência, que a gente apresentou as novidades nossas de 2 cursos, esse é um deles, né? E o outro é a mentoria, que a gente vai já falar sobre ele. Outro ponto bastante que vale a pena mencionar, ontem, na sexta-feira, no intervalo do almoço da Escola Austríaca, que isso ilustra como as ideias da Escola Austríaca e a economia praticada pelos austríacos têm ganhado cada vez mais influência nas universidades. Eu fui convidado no intervalo do almoço ontem para palestrar no INSPER sobre Bitcoin, moeda na era digital. E foi uma adesão assim surpreendente. O auditório principal do INSPER, capacidade de 250 pessoas, lotadaço, gente na escadaria. Tiveram que botar um auditório em cima e transmitiram por telão para as pessoas que não puderam entrar no auditório. E realmente isso mostra a força que a escola austríaca está tendo e como a economia que está ganhando cada vez mais interessados e adesão dentro das universidades e muito por demanda dos alunos também, que estão vendo que é a escola que está conseguindo, que explica melhor a realidade, mostra os efeitos das políticas públicas, do crédito farto, das políticas monetárias do Banco Central, enfim. Parece que foi feito para o Brasil, né? Sem dúvida. Então, é muito bonito de ver também esse crescimento na universidade que a escola austríaca está tendo. Eu até falei, o Rodrigo está fazendo referência a um fato importante que eu mencionei quando eu fiz a introdução, aqui a abertura da conferência, que a gente chama de escola austríaca porque alguns dos criadores da escola austríaca eram da Áustria. Porém, a gente deveria chamar de escola brasileira de economia, porque não há nenhum país em que isso se aplique melhor do que no Brasil. A gente tem um histórico de extremo intervencionismo, burocracia, expansão de crédito ilimitada e de inflação. Então, eu proponho até que a gente passe a chamar essa escola de escola brasileira de economia. Uma moeda que demorou anos até se virar uma moeda de fato, né? Por sinal, a gente lançou aqui, a gente apresentou o trailer do filme real, que conta a história de como o Brasil passou a ter uma moeda, né? Como o país lutou para ter uma moeda, porque enfim nós passamos por 5 planos econômicos até chegar no real. E como é que isso aconteceu, né? Então a gente apresentou aqui, inclusive a gente viu esse filme. Esse filme se chama Real, eu acho que tem um subtítulo que eu não me lembro. O Plano por Trás da História. O Plano por Trás da História. É um filme que ainda não foi lançado. Vai ser lançado agora, gente. No dia 17 é pré-estreia. E no dia 25, a semana seguinte, ele vai ser lançado nos cinemas. Está tendo uma oposição da esquerda. Oi? A pré-estreia aqui em São Paulo. Sim, a pré-estreia em São Paulo na semana que vem. No dia 25 é o lançamento. Está havendo uma grande reação por parte da esquerda que está boicotando o filme, está boicotando pré-estreias que os produtores estão tentando pelo Brasil, mas eu desconfio que até isso pode ajudar o filme. O filme é muito interessante, a gente assistiu aqui, né, Rodrigo? E é realmente uma história sensacional que mostra o nosso querido Gustavo Franco, e realmente o ator conseguiu captar bem o espírito do Gustavo. Obviamente é uma história ficcionalizada, se baseando muito livremente, romantizada, em cima do livro do nosso querido Fiuza, 3.000 Dias no Bunker. Mas vale a pena assistir também. Se você me permite, Bruno, eu vou falar da mentoria. Não, teve outra novidade, isso é importante, o Hélio está falando, isso apresentou o trailer, mas tem uma novidade que a gente apresentou com os investimentos e a gente está trazendo a mentoria que o Hélio pode falar bem sobre ela. Só da introdução. Então, quando eu estava no meu painel, eu mencionei, por causa de algumas perguntas, um paper que eu escrevi, onde eu dou uma bibliografia para o jovem investidor. Eu explico um pouco a minha filosofia e o jovem investidor pode ver os cursos, os livros que eu elenco ali, como um guia para ele. E aí, dada essa minha menção, muita gente veio a mim perguntando mais informações, onde está esse texto que você escreveu, a gente está colocando tudo no Google Drive para as pessoas que estão aqui. E aí veio uma ideia que eu coloquei agora aqui, e está tendo já
uma aderência boa, que é fazer uma mentoria pessoal. Aproveitar a minha experiência da época do Garantia, quando o Garantia ficou ilíquido lá atrás, o Banco Garantia foi onde eu trabalhei, o Banco do Jorge Paulo Lema. Na crise de 97, 98, o Garantia teve dificuldades. Eu estava lá, cheguei a perder 80% da minha poupança, e eu acabei descobrindo a escola austríaca, e isso mudou a minha vida. Inclusive, eu usei a teoria austríaca dos ciclos econômicos para investimento e tive muito sucesso. Então, daí vem a minha história. Não existiria o Mises se eu não tivesse tido um problema financeiro, e depois eu tido o sucesso financeiro que eu tive usando a escola austríaca. Então, a minha ideia é a seguinte: eu estou fazendo uma mentoria no segundo semestre, são 3 meses de mentoria, quinzenalmente eu vou me encontrar com um grupo muito seleto de pessoas que tenham conhecimento de mercado financeiro prévio, no máximo 10 pessoas, e a gente vai criar um grupo de WhatsApp, a gente vai criar um grupo fechado no Facebook, e a ideia é eu passar toda a filosofia de como você deve ver o mundo, de como você deve ver o mercado financeiro, como você entende que fase do ciclo você está, como você entende as classes de ativos, e ter uma discussão aberta de como você deve investir. Não é bola de cristal, não é pegar na mão e dizer que você deve comprar isso agora, neste momento, mas é passar todo esse arcabouço que me ajudou tanto. Que você tendo o arcabouço correto, ou mais apropriado, para você enxergar mercados e o mundo, você tem muito mais chance de ganhar dinheiro. Exige trabalho, por isso esse curso exige leitura também. Mas é uma mentoria muito seleta que a gente está vendendo por R$ 9.900. Aqui na conferência o pessoal ainda pode se inscrever. Talvez ela se encerre, esses 10 sejam encerrados aqui durante a conferência, mas isso não significa que não tenhamos o segundo. Mas é possível que tenha algumas vagas ainda que a gente possa vender aí para frente. Ele fala se será online ou presencial? Vai ser online. Essa mentoria online vai ser no mesmo dia da semana, num determinado horário anunciável, vai ser terça à tarde, quarta à tarde, vai ser no fim do dia, que facilita para todo mundo que trabalha no mercado financeiro, na hora que o mercado fecha, sempre na mesma data, no mesmo horário, quinzenalmente. Para quem perder alguma, obviamente o vídeo fica gravado, obviamente, não é aberto, é só para quem está fazendo parte desse grupo seleto. E eu acho que para quem trabalha com investimentos vai se beneficiar muito com essa visão. E assim, só para ficar claro, o Hélio vai contar com toda a equipe do MIS, aí também o Urt, eu, Rafael, toda a turma, né, envolvida com o MIS, inclusive o pessoal do curso de investimentos, que vai estar isso aí. Né, porque vai ser o Hélio como líder. Eu sou organizador da mentoria, mas claro que vai ter o apoio da equipe do MIS. Quer falar uma coisa? Assim, uma outra novidade que também vale a pena a gente comentar é que junto com a conferência foram lançadas as gravatas do Instituto Mises Brasil e os lenços também na cor vinho e azul e que estão disponíveis já à venda, e eu recomendo, estamos todos aqui usando, tem o modelo skinny e o modelo tradicional, então tem para todos os gostos. Na primeira resposta que o Rich deu, ele falou a respeito dos livros que foram lançados. Eu queria que vocês falassem, porque é um livro já pelo selo da LVM, o que você podia falar em termos dessa coleção que foi lançada? Essa é uma coleção de 15 livros que a LVM, que é uma editora nova que está surgindo, que eu estou envolvido, a LVM vai lançar uma série de livros de temas diferentes, mas começa com uma coleção Von Mises. E na coleção Von Mises a gente vai relançar algumas obras em uma Scholars Edition, ou seja, uma edição com mais prefácio, pós-fácio, revisada, retraduzida em alguns casos. Então, nesse caso, a gente tem as 6 lições, a gente tem a mentalidade anticapitalista, e a gente tem outros livros que completam 15 livros novos que a gente está lançando, alguns reeditados, poucos. Então, tem as 6 lições, tem o contexto histórico da Escola Austríaca de Economia, o conflito de interesses e outros ensaios, lucros e perdas, o cálculo econômico na comunidade socialista, que é um livro que deveria ter ganhado o Nobel, porque mostra que o socialismo é impossível, inclusive na teoria, não só na prática. Liberdade e propriedade, a mentalidade anticapitalista, que já é um livro que a gente edita, mas que revisou. E a partir daí tem outros 7 livros da coleção do Mises que vão ser lançados ao longo dos próximos 2 meses. A coleção está linda, está realmente espetacular, não se pode deixar de ter.
é uma coleção para ficar para as eras. E está sendo vendida pelo site, né? Está sendo vendida pelo site. Pela Amazon também, né? Não, o ideal seria comprar ou o site, ou a Amazon, ou Cultura, tem distribuição nacional, então você vai passar a encontrar esses livros de forma regular. Você disse que a LVM é uma parceira, também é importante falar isso, a LVM é parceira do Instituto Mises, né, nesse sentido, então é uma entidade que está seguindo com ela e com mais parceria, obviamente. Posteriormente a gente vai fazer um outro podcast específico sobre a LVM, então os ouvintes terão as informações completas e adequadas a respeito. Bom, senhores, eu queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês aqui depois de 2 dias cansativos. Parabéns pela conferência, ficou incrível. Eu vim como palestrante, como podcaster, e o que eu vi foi sensacional. Abrindo um parêntese, né? Nesses eventos, sempre nos intervalos, a gente tem acesso a muita gente que vem, conversa, pergunta, muitas vezes coisas fora da palestra. E hoje, né, sábado, a gente está gravando esse podcast, eu estava saindo, fui abordado por um rapaz, não é um jovem, um adulto, que se aproximou para perguntar algumas coisas da minha palestra a respeito de monarquia, etc. E o que é curioso é porque ele se apresentou como um marxista, estudante da Universidade de Campinas. E conversamos, queria informações, e ele falou que veio à conferência, e esse é o aspecto interessante, né? Veio à conferência para aprender o que os liberais e libertários pensam a respeito de dimensões políticas, econômicas e jurídicas. Né? Então eu queria deixar esse relato. Só em cima disso. Hoje a gente estava no almoço, mais uma vez também nesse momento, a gente passou e viu um casaco da Unicamp, a gente parou e disse assim, Unicamp aqui, a gente perguntou a turma da Unicamp, e tinha o pessoal da economia dizendo que tem um grupo de estudos muito forte, que está crescendo, que a escola austríaca está crescendo violentamente dentro da Unicamp, e você imagina a satisfação, convidaram o Hélio para dar palestra lá na Unicamp, disseram que o clima vai ser amistoso se ele for, entendeu? Então foi bem... Eu vou usar armadura. Né? Foi bem legal ver isso, é bem legal ver esse momento de mudança e esse momento que a escola austríaca ganha uma respeitabilidade muito maior no sentido de ter essa questão dentro da faculdade. E isso, como você já falou, e a gente já falou aqui, é empurrado violentamente pelos alunos. E é que bom ver isso acontecendo. Muito bem, brigadíssimo e até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Valeu, Bruno, um abraço. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.